Ouvir com outros olhos. Iniciamos hoje a gravação em estúdio do ciclo de podcasts German, Ouvir com Outros Olhos, Cuidar de Quem Cuida é o tema em debate para o qual convidamos Eduardo Carqueja, psicólogo, doutor em bioética, diretor do Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar Universitário do Hospital de São João, presidente da Delegação Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e convidámos também Patrícia Ferreira, enfermeira desde 2009, especialista em saúde materna e obstetrícia desde 2015 e pós-graduada em massagem terapêutica. Atualmente exerce funções no Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário de São João e acumula funções no SNS 24. Agradecemos a ambos a disponibilidade para estarem aqui hoje. Na consequência da atual pandemia, foram disponibilizados alguns serviços telefónicos de aconselhamento psicológico. Ministério da Saúde, a RSN, entidades privadas, destinados a profissionais de saúde e ao público em geral. Foram também criadas várias ferramentas online com informação útil para os dois públicos-alvo, portanto, destinados a profissionais de saúde e ao público em geral. E nós gostaríamos então de começar pelo Eduardo Carqueja e colocar a seguinte questão, ou pelo menos, não propriamente questão, mas permitir que haja aqui uma reflexão. No Centro Hospitalar Universitário de São João foi criada uma equipa multidisciplinar para prestar apoio aos doentes internados com Covid-19, às respectivas famílias sob vigilância e também aos profissionais de saúde. E o que nós gostaríamos é que nos falasse sobre este serviço, como é que foi programado este apoio e quais foram as principais preocupações que foram diagnosticadas durante a prestação deste serviço. Muito obrigado pelo convite, cumprimentar os colegas de podcast e dizer que, curiosamente, foi programado, não foi em cima do joelho, mas foi muito rápido, porque no início de março tivemos os primeiros doentes internados e, em conjunto com o serviço, inicialmente de infecciosas, o Serviço de Psicologia estabeleceu um programa que tinha que ser obrigatoriamente aberto aos doentes, como era evidente, às famílias dos doentes, que também é uma área de muito preocupação nossa, e naturalmente aos profissionais, porque nós sabíamos que os profissionais queriam, como sempre fazem, dar o melhor de si, mas que naturalmente poderiam precisar de alguma ajuda, se calhar não numa fase muito inicial, mas como nós estamos a perceber agora, numa fase mais tardia, depois do impacto inicial. E o que nós fizemos foi, o Serviço de Psicologia organizou-se e montou uma estratégia em que, em conjunto com os doentes que estavam inicialmente internados em infecciologia, estabelecíamos telefonicamente um contacto, eles eram informados pelos médicos ou pelos enfermeiros. Nós depois fizemos uma ligação e colocámos um elo de ligação com uma colega nossa da psicologia, com uma enfermeira do serviço de infecciologia, para centrarmos a informação, porque senão depois perdíamos muito e dobrávamos ou triplicávamos a informação necessária, e que falavam com os doentes e informavam deste tipo de apoio. Davam-nos o número de telefone que os doentes tinham e nós entrávamos em contacto com os doentes, naqueles doentes que naturalmente poderiam falar, e inicialmente a maior parte deles puderam falar, e estabelecia-se aqui algum tipo de apoio específico neste primeiro impacto. Naturalmente, muitas das preocupações que estes doentes traziam e foi curioso que nós fomos vendo na linha do tempo as preocupações a serem diferentes. Se num primeiro momento as preocupações até eram trazidas pelos doentes com alguma culpabilidade, porque tinham não só eles ficado infectados, como também tinham infectado outros familiares. Nós chegámos a ter, em infecciologia, famílias na mesma enfermaria, 4 pessoas na mesma enfermaria, os pais e 2 filhos, por exemplo, a avó numa outra enfermaria. Portanto, houve aqui esta preocupação de juntarem as pessoas da forma que era possível. E naturalmente, muitos também tinham as preocupações com os familiares que estavam em casa, para perceber.
E muitas das vezes nós servíamos aqui de ponto de ligação com os familiares, porque foi tudo muito rápido e quem viveu estes tempos viu que de facto as coisas aconteciam a cada minuto, a cada hora, e tinha-se que agir. E muitas das vezes, quer os médicos, quer os enfermeiros, não tinham esta disponibilidade que nós tínhamos de poder dar informações objetivas. Porquê? Porque ao mesmo tempo que isto tinha muito mediatismo, o que estava a acontecer é que as enfermarias tinham televisão e as pessoas estavam a ver, muitas vezes a falarem delas. Isto tinha um impacto muito grande. Nós tivemos uma situação de uma senhora que foi internada e que a filha estava internada e que esteve internada nos cuidados intensivos de infecciologia, e esta senhora assistiu várias vezes a dizerem na televisão que a filha tinha morrido. E isto tem um impacto muito grande, e nós, muito daquilo que fazíamos era ajudar as pessoas a poderem aqui escolher. Mas era uma notícia falsa. Era notícia falsa. Era uma notícia falsa. E eu cheguei a ter algumas situações caricatas, até pessoas relativamente minhas conhecidas que falavam: olha, mais uma que morreu nisso, e quando faziam a ligação. E eu: não é verdade. Mas eu sei porque me disseram. E as notícias falsas iam surgindo muito. E penso que, apesar de tudo, a comunicação social foi percebendo que não podia ir muito mais além daquilo que era a informação objetiva. Começaram a perder terreno alguns canais informativos, porque de facto estava uma desinformação muito grande. E nós também, muito curiosamente, o que fomos fazendo com estes doentes era transmitir informação e através... Reparem, nós utilizámos os nossos telefones, porque não havia, os psicólogos não tinham telefones. A equipa era constituída... Nós começámos inicialmente com 9 elementos, nós somos 28 no serviço, começámos com 9 na primeira semana, 10 dias, e depois tivemos que alargar para todos os elementos, deixando aqui uma outra parte, cerca de 16, que acumulavam também uma linha telefónica, 16 linhas telefónicas que nós criámos em conjunto com o Serviço de Saúde Ocupacional, que os profissionais podiam utilizar, tinham a listagem e podiam utilizar. Fizemos aqui vários níveis de protocolos que depois foram utilizados. Eu penso que a maior parte dos hospitais portugueses e ilhas utilizaram inicialmente os nossos protocolos e depois foram ajustando às suas necessidades, porque nós tínhamos que ter aqui alguma organização que agora nos possa dar algum feedback daquilo que foi feito. E fomos ajustando os protocolos, como eu falava há bocadinho, se no início as pessoas tinham muita culpabilidade, sentiam-se muito culpados por terem eventualmente infectado familiares. Nós tivemos uma situação muito, muito curiosa também, e estas vivências são porventura também para que as pessoas percebam o que vai acontecendo, não só daquilo que é colhido, mas também a vivência é fundamental. De duas amigas, as melhores amigas, de longa idade já, que acabaram por ficar, e a equipa assistencial não tinha esse conhecimento, e que ficaram na mesma enfermaria e não se falavam. E nós fomos, a ajuda que nos pediram é porque estavam muito deprimidas, que não falavam, nem sequer interagiam. E quando nós percebemos, era que estavam zangadas uma com a outra, porque uma achava que tinha sido o filho de outra que a tinha contaminado ou que tinha contagiado. E então não se falavam exatamente por isto. O que é que nós falámos, juntamente com a equipa assistencial, e então foram colocadas noutra enfermaria, e depois começaram-se a falar novamente porque tinham saudades. Portanto, é muito curioso estes acontecimentos, e eu tenho um orgulho tremendo no meu hospital, porque efetivamente houve um cuidado humano muito grande neste turbulhão de ter que agir, ter que salvar vidas. E ao mesmo tempo esta preocupação de possibilitarem, por exemplo, idas em algumas situações muito específicas que os doentes teriam a morrer e os familiares podiam ir. Portanto, há aqui este cuidado. O Eduardo falou da preocupação, dessa angústia relacionada com a culpabilidade. Uhum. Ao longo do tempo surgiram outras preocupações, por exemplo, pensando agora na figura do cuidador, pessoas que são cuidadoras e que estavam internadas e não podiam estar com a pessoa de quem cuidam, também havia essa preocupação? Pois, nós curiosamente, essa situação, esta preocupação com quem fica em casa, ter muito presente nas pessoas, quer nos cuidadores, quer nos que não estariam a cuidar, mas os cuidadores aqui porventura tinham um acrescento, e sobretudo noutras circunstâncias em que a pessoa que eventualmente também estava a ser cuidada também foi contaminada, foi infectada. Mais uma vez a culpa. E mais uma vez a culpa. E a responsabilidade. Sigo uma senhora que o marido foi provavelmente infectado por ela, com doenças crónicas bastante graves, e que veio a falecer no hospital, e ela também Covid positiva, isolada depois,
aí sim isolada, com interação, mas isolada, e quando eu lhe perguntava quais seriam as primeiras ações que ela iria fazer quando estivesse negativa e pudesse sair de casa, ela dizia: eu não vou sair de casa, eu sinto-me humilhada, isto é uma humilhação que eu estou a viver. E porquê é que é uma humilhação? Porque toda a gente vai olhar para mim como sendo eu que contaminei o meu marido. Isso é outra preocupação, não é? Ou seja, a angústia da culpabilidade, da responsabilidade, da preocupação com os que estão em casa, e depois esta sensação de haver de facto uma discriminação entre os Covid positivos e os Covid negativos, e os Covid positivos sentirem-se isso surgiu. Nós temos algumas situações agora que ainda... E o desconfinamento está a ser um bocadinho problemático para muitas pessoas. Por causa disso. Que ainda olham, mas vão pensar, e dizia-me estes dias um doente: doutor, por favor, arranje-me o certificado que eu não tenho já, que já estou negativo. E isso vai levar a tantas questões éticas, não é? Eu ouvi dizer no outro dia, num país que não Portugal, que as pessoas já estavam a escrever no currículo vitae que tinham um atestado de não Covid, e que questões éticas é que se colocam em termos de recrutamento, etc. Mas isso levar-nos a outra conversa. E a última questão, antes de passarmos depois à Patrícia, que é relativamente ao futuro deste serviço. Portanto, este serviço foi muito importante durante este tempo, continua a ser, e depois iremos falar da questão dos profissionais de saúde um bocadinho mais à frente, mas há a previsão de permanência deste serviço no futuro? Nós no serviço, a indicação que eu dei é que nós criámos um item próprio de consulta de psicologia Covid-19, e os doentes que estarão ou que estejam a ser seguidos só terminarão de ter este apoio quando efetivamente estiverem capazes de não necessitarem da nossa ajuda. Portanto, nós mantemos esta consulta específica, de facto, da problemática da Covid, mas sabemos nós também que vão surgir outras problemáticas, e temos que não podem ser abandonados com tudo o que isso traria. E imaginando que, noutro contexto que não Covid, fizesse sentido haver este tipo de serviço de apoio telefónico aos que estão no hospital muito afastados da família porque estão internados há muito tempo, ou às famílias que têm algumas angústias existenciais por esse afastamento. Poderia fazer sentido também? Sim, faz sentido. Nós mesmo até com doentes de cuidados paliativos que estavam... Nós mantivemos no nosso hospital e no nosso serviço de paliativos, mantivemos sempre a possibilidade de alguém da família visitar estes doentes. Mas houve situações em que efetivamente se privilegiou a videochamada nesse sentido, e que nós neste momento estamos até mesmo com outras situações a fazer valer, porque reparem, esta pandemia vem-nos trazer aqui algumas situações que eventualmente já nos cuidados paliativos, até pela debilidade ou vulnerabilidade e fragilidade das pessoas, já era feito. Que era telefonar um dia ou 2 dias antes da consulta e perguntar à pessoa como é que ela estava, e sobretudo perceber o que é que acrescentava aquela pessoa deslocar-se 300 km, 200 km, 100 km ao hospital, o que é que acrescentaria. E se víssemos que eventualmente não acrescentaria nada, efetivamente, para não vir, com tudo o que isso acarreta, quer de custos económicos, quer de desconforto para o doente. E isto nós estamos a tentar implementar nas várias áreas da nossa intervenção psicológica. Para além do Covid. Para além do Covid, sim. Porque vai ter que ser assim. Muito bem. Ora bom, eu agora passava a palavra à Patrícia, que está também na linha da frente, efetivamente, neste momento com os doentes Covid, mas sendo o tema de hoje cuidar de quem cuida, gostaria de lhe colocar a seguinte questão também. A Direção-Geral de Saúde publicou um guia de autocuidado para os profissionais de saúde, do qual consta a recomendação de que devem procurar ajuda caso se sintam preocupados, sobrecarregados ou esgotados, com sintomas como irritabilidade, hipervigilância, imagens e pensamentos intrusivos, insónia ou tristeza significativa e prolongada. A Patrícia tem conhecimento de colegas, primeiro da existência desta necessidade ou da possibilidade de recurso a este guia, e sabe de algum colega que eventualmente tenha recorrido a esta ajuda através desta plataforma? Desde já, obrigada pelo convite. Eu conhecia o guia porque tive acesso a ele, e a equipa onde eu estou incluída também, pelo menos as pessoas que eu fui falando. Reconheço o aparecimento desses sintomas em muitos colegas,
e alguns em mim também, mas não conheço ninguém que tenha usufruído dessa ajuda disponibilizada pela Direção-Geral de Saúde. E tem assim alguma justificação que possa... E eu penso que isto foi mesmo muito rápido, como estava a dizer, e não deu tempo para que as pessoas se preocupassem consigo, porque os profissionais de saúde acho que sentiram muito este sentido de missão. Faz-me lembrar na altura dos incêndios dos bombeiros, e acho que encararam isto. A comunicação social também, só falávamos deste tema, davam muito ênfase aos profissionais de saúde que estavam na chamada linha da frente. Eu acho que as pessoas puseram-se um bocadinho em segundo plano em prol de um bem maior e de uma necessidade existente de não há mais ninguém que possa tratar destes doentes, temos de ser nós. E, portanto, temos de ser nós a qualquer custo. Os nossos problemas depois vamos tratar mais tarde. De qualquer forma, esta situação Covid veio agudizar, não é, de alguma forma, aquilo que é o espírito de missão dos profissionais, mas de facto estes sintomas que aqui são descritos são independentes desta situação atual, não é? Eu perguntava se mesmo noutro contexto que não esta necessidade de acudir a esta situação que de facto tem alguma urgência em ser abordada, se também esta falta de acesso ou este não acesso ao guia, quer dizer, não se justifica pela urgência pela Covid, mas justifica-se por outros motivos, em sua opinião? Eu acho que não fomos muito educados, pelo menos eu sinto isso, que nós não fomos educados a estarmos ou sentirmos doentes. Quase como os profissionais não adoecem. Não é verdade, obviamente, não é? Mas não foi muito incutido em nós que nós próprios, pelas circunstâncias do trabalho com o outro e da exigência de conhecimento e de capacidades, e eu que trabalho na medicina intensiva, técnicas também, e ao mesmo tudo o ruído, todo o contexto profissional, não fomos muito incutidos nem muito ensinados ao longo da nossa formação profissional, educativa e já no hospital, a pedir ajuda ou a reconhecer estes sintomas como um problema e a tentarmos procurar ajuda noutros profissionais para minimizar ou melhorar estas condições. E eu acho que das pessoas que me rodeiam, muito poucas reconhecem esses problemas em si, ou pelo menos, mesmo reconhecendo, não reconhecem que precisam de ajuda. Então também não procuram formas de ajuda, apesar de no meu hospital existir este gabinete de psicologia, já existir um gabinete de bullying e de burnout, e a saúde ocupacional estar disponível para nos prestar apoio. Eu não conheço muitas pessoas que o tenham feito. E eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com a crença, tem a ver com aquilo que nos ensinaram e com aquilo que nos incutiram ao longo do tempo. Nós estamos ali para cuidar, a nossa profissão é cuidar dos outros, e os problemas de saúde que nós possamos ter, principalmente os problemas psicológicos, que eu acho que na sociedade em geral não são muito valorizados, apesar de terem muitos sintomas físicos, não são valorizados, então não procuramos ajuda. Acho que os profissionais sabem que essa ajuda existe, mas achamos sempre que não é para nós. Acha que o facto de, como disse, e à parte desta plataforma de acesso mais geral disponibilizada pela Direção-Geral de Saúde, mas o facto de, por exemplo, o Centro Hospitalar de São João ter esse serviço disponível para os seus próprios profissionais, tanto dentro da instituição, acha que isso pode eventualmente ser um entrave ao acesso? Não. Eu não vejo as coisas assim. Não é a minha opinião, obviamente. Claro. Não sei qual é a opinião dos meus colegas. Eu não vejo as coisas assim. Eu acho que ter um serviço só tem benefícios. Eu acho que isso não pode ser um entrave. Eu peço desculpa, entrave no sentido de uma coisa, pelo facto de ser intra-institucional. Sim, eu estou a perceber o estigma. Sim. Eu não vejo isso dessa forma, porque acho que estar disponível no meu hospital, para mim, tanto melhor, mais perto, mais fácil acesso, com as pessoas que já cuidam de nós. Bom, eu acho que às vezes para conseguirmos cativar as pessoas, os profissionais de saúde, a utilizarem este serviço, infelizmente, acho que tem de partir desse gabinete começar a fazer algumas ações mais gerais, para que depois cada um de nós se sinta mais à vontade para recorrer a esse tipo de apoio.
Infelizmente é assim, acho que funcionaria. Acho que é uma questão cultural também, de alguma forma, esta negação, nem que seja um bocadinho ocultada da vulnerabilidade que é inerente à própria função de quem cuida. Não é? Acho que não é do profissional só, acho que nós desde muito pequenos, eu lembro-me, não fomos incutidos a manifestar sofrimento. Se eu caio e choro, levanta-te que já passou. Não, temos de dar tempo, não é? Sofrer faz parte da vida e é preciso também acolher com carinho esse sofrimento, grande, pequeno, não importa qual é a medida, para que aceitemos isso e depois, só depois de reconhecermos isso, aceitarmos isso, é que podemos pedir ajuda. Porque a maior parte dessas questões que me está a colocar, da insónia, os profissionais desvalorizam completamente, não acham que isso é um sofrimento, acham que isso faz parte do trabalho por turnos, faz parte da situação que vivemos, faz parte. E acho que não, é preciso primeiro olhar para isso, aceitar que isso existe, sofrer um pouco, faz parte, e depois, acho que depois disso já teremos espaço para procurar ajuda. Sem pensar nos estigmas, porque acho que depois de aceitarmos o que as pessoas pensam à volta não vai ser muito importante, e acho que se cada um de nós não valorizar dessa forma como um problema, um estigma, também se contagia o ambiente que está à volta. Eu acho tão interessante o que a Patrícia acabou de dizer, porque é tão curioso como o Covid tornou visível o que era invisível antes, não é? Porque o invisível é esse sofrimento que perpassa por todos os profissionais de saúde e por todos nós, porque somos pessoas, mas os profissionais de saúde que cuidam de pessoas em sofrimento automaticamente estão vulneráveis também a esse sofrimento de quem cuida, não é? E de repente, com o Covid, esse sofrimento que faz parte e que é natural da vida dos profissionais de saúde tornou-se visível, porque os meios de comunicação social começaram a falar sobre ele e os próprios profissionais a manifestarem o seu esgotamento e etc. E, portanto, é curioso isso. E depois também é curioso o que a Patrícia referiu relativamente à formação, que é totalmente verdade, a formação dos profissionais de saúde ser uma formação voltada para o exercício técnico e científico e com muito pouco enfoque na importância de ser pessoa para se cuidar de pessoas, não é? E nós não conseguimos ser pessoa sem esse lado vulnerável que faz parte de nós, não é? Tenho algumas dúvidas em relação ao estigma dentro da instituição, ou seja, não tenho dúvidas que a Patrícia e outros colegas seus recorram, de facto, se for necessário, ao apoio. Não sei o que é que o Eduardo pensa disto, também gostava de ouvir, mas eu sei de instituições outras, que não hospitalares, em que, havendo o serviço lá dentro e as pessoas tendo consciência que precisam de apoio psicológico, têm muito medo de recorrer ao serviço por dois motivos. Vão ficar com o estigma de terem problemas psicológicos perante os colegas. 2, até o medo de despedimentos, enfim. Mas pronto, mas ainda bem que eu não sei o que é que o Eduardo pensa sobre isso. Sim, nós tivemos profissionais de saúde a ligarem e a não darem o nome, não dizer onde trabalhavam, nem a categoria profissional. Eu preciso de ajuda, mas e os colegas diziam assim, ok, que tipo de ajuda precisa? Eu estou em conflito, eu não posso, eu não sei. Sim, pronto, então podemos, como é que quer fazer? Sim, mas eu não quero ficar nada registado. Sim, mas como é que eu posso tratar? Não interessa o meu nome. Eu não quero nada, eu quero ajuda, e o que para nós eticamente é complicado, não é? Como é que eu posso querer ajuda se eu não me dou a conhecer ao outro quem eu sou? E isto vem naquilo que é também já uma experiência nova nossa de 2014. Nós em 2014 ainda não havia o serviço de psicologia, e eu no serviço de humanização do hospital criei aquilo que era um centro de escuta. O centro de escuta, para quem estava? Estava em 2014 para as pessoas que perdiam os seus familiares, na altura, no hospital inteiro. E depois tinha uma outra componente em que estabelecemos aqui uma parceria com o Serviço Ocupacional, em que estávamos disponíveis para tudo que fosse suporte emocional, não psicopatologia, nada de doença, em que suportávamos os profissionais. E este grupo era feito por voluntários que fizeram uma formação específica, 50 horas de relação de ajuda,
e que eram coordenados por mim na altura, e o que é que fazíamos? Acolhíamos estas pessoas, e posso-vos dizer que foi uma experiência fantástica. Tínhamos imensos profissionais de saúde, porque sabiam que não ficava nada escrito no S-Clínico, eram registros só nossos. Muitas das pessoas que eram voluntárias eram fora do hospital e recorriam à ajuda. O que é que nós fazíamos? Explicávamos qual era, no fundo, as premissas que estavam subjacentes a este tipo de ajuda, e em situações que fosse necessário, encaminharíamos para a saúde ocupacional, na dimensão mais da psicopatologia, se assim as pessoas quisessem. Mas foi isto, cuidado, quem cuida tem... os provérbios portugueses têm muita força, não é? As aves morrem de pé, portanto, não é? Em casa de ferreiro, espeto de pau, portanto, há uma série de provérbios que podemos usar com os cuidadores, não é? Eu aproveitando essa deixa, gostava de chamar a atenção para o seguinte. Eu e a Paula fizemos alguma pesquisa para ver o que é que há em termos de apoio a profissionais de saúde, e constatámos que há o apoio psicológico, Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, que foi criado pelo INEM em 2004 para atender às necessidades psicossociais da população e dos seus profissionais, mas não encontramos nenhuma outra estrutura, para além daquela de que falou agora o Eduardo e que existe no Hospital de São João. Não há nenhuma estrutura que vá ao encontro destas necessidades psicossociais dos profissionais de saúde no exercício das suas funções. E aquilo que nós gostaríamos é de perguntar se pensam que um serviço destes poderia, de facto, ser replicado em todo o país, nas várias instituições hospitalares, se faria sentido ser fora das instituições hospitalares, permitindo precisamente que as pessoas recorram a ele sem terem o medo do estigma e daquilo que os outros vão pensar. O que é que pensam, e a pergunta é para os dois, relativamente à importância da implementação destes serviços de apoio aos profissionais de saúde? Já agora, Susana, deixa-me interromper, porque há bocado o Eduardo estava a falar e focou essencialmente, digamos, o usufruto deste serviço que agora disponibilizaram para os doentes internados, digamos, não profissionais. Como é que foi o acolhimento relativamente aos profissionais desta disponibilização que fizeram? Vai ao encontro do que dizia a Patrícia há bocadinho. Nós temos esta linha de apoio e estamos neste momento a ter uma outra dimensão de ir ao terreno. Nós vamos desenvolver a partir do dia 15 com o Serviço de Urgência, com todos os elementos do Serviço de Urgência, um projeto muito mais vocacionado para a resiliência, mais vocacionado para as vivências, para as narrativas que os profissionais têm, e não da dimensão da psicopatologia. Okay. Porque isso, a psicopatologia já por si cria um rótulo. Isto é ansiedade, sou ansioso, estou tomando uns drunfos e não sei quantos, e alivia-me, e depois isto passa, tenho insónia, e depois eu durmo amanhã ou quando puder. Portanto, o que nós vamos, este é um plano de ação muito focado na vivência, e nós temos um guião, temos uns panfletos que temos um vídeo que vamos utilizar, e vamos fazer sessões no local de trabalho. Vamos fazer sessões de meia hora, de vários temas, que vão emergir também com grupos pequenos, naturalmente, mas que vamos percorrer este caminho junto dos profissionais do local. Sessões de divulgação. Sessões de divulgação e de implementação. Uhum. Portanto, nós sabemos, e em conjunto neste caso com a direção do Serviço de Urgência, e foi curioso porque dizia-nos nesta reunião que tivemos última, dizia, pois, somos muitos, mas nós já sabemos quais são as áreas que vão aparecer. Há uma área que vai ter muita dificuldade em aderir. Portanto, há uma classe profissional que tem mais dificuldade, que são normalmente os médicos. Portanto, vamos ter muitos assistentes profissionais, vamos ter alguns enfermeiros, e isto também tem uma explicação, porque os assistentes profissionais têm muito menos estruturação em si, enquanto resistência, digamos, ou pseudo-resistência a estas dimensões, porque não têm formação, portanto, não há uma escola de base para isto. Mas isto vai ter que ser feito agora, portanto, nós vamos ter que manter isto, e por isso é que estamos a alavancar agora este projeto, porque sabemos que as coisas estão mais calmas, há mais tempo para disponibilidade
para tratar de mim, não numa altura crítica, mas estamos a ter o reflexo das pisaduras dos profissionais. Claro, já se começa a poder ter uma visão retrospectiva, não é? E porque começa-se a vivenciar, não é? Claro. Os acontecimentos, não é? Claro. E nós temos narrativas agora, temos mais agora profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, do que tivemos na altura mais crítica. Nós agora começámos a ter uma série de enfermeiros que nos pedem ajuda, que nos vêm, e nós também os acolhemos de uma forma um bocadinho diferente, já mais presencial, que não só telefónica, e estamos a fazer algum caminho com eles no sentido de construir este modelo que nós estamos a implementar no nosso serviço e no nosso hospital, naturalmente, é muito focado nas pessoas. O que há bocadinho a Susana falava. Qual foi a tua vivência? Eu fiquei ansioso, ok, mas qual foi a vivência que te levou a ficar ansioso? Porque pode ter sido diferente para um, naturalmente diferente para o outro, e se nós não tivermos este cuidado, não estamos a ter o cuidado ao cuidador. Estamos a ter uns cuidados que alguns poderão aproveitar e levar para casa, outros não. Portanto, claro. O que nós pretendemos é focar-nos naquilo que é exatamente a vivência de cada profissional, as dificuldades que estão a sentir agora, traduzir situações que se calhar foram muito intensas por outras situações de melhor bem-estar decorrente desta reintegração que possam fazer. Portanto, é um olhar muito atento a cada uma das pessoas. Ou seja, nesse sentido vai ter futuro? Sim. Vai ter futuro, já está programado. Sim. E vai ser dentro do hospital, através da ideia que a Patrícia tinha dado de fazer sessões de divulgação e de sensibilização, de consciencialização e depois de implementação. Não é? Patrícia, faria sentido, de facto, haver este apoio a nível nacional e dentro do hospital ou fora do hospital? Na minha opinião, eu acho que faz todo sentido haver apoio aos profissionais de saúde ou apoio aos profissionais de qualquer instituição que não seja só de saúde, porque as pessoas no seu local de trabalho têm de lidar com muitas circunstâncias que podem causar situações de difícil resolução e podem precisar de ajuda na vida. Eu sinto isso, não só por ser profissional de saúde, mas por ser pessoa, não é? Eu acho que faz todo sentido existir isso a nível nacional. Para mim faz-me sentido existir dentro de cada instituição, porque a empatia e a relação que se cria, a relação terapêutica é mais próxima. E isto para mim faz-me sentido. E o acesso é mais fácil? O acesso é mais fácil, apesar de poder haver algumas questões reticências, assim, porque por parte de alguns profissionais associadas ao estigma, mas eu acho que isso ia desaparecer. Não acredito que toda a gente, não é? Porque nós nunca conseguimos 100% das pessoas, mas eu acho que no geral esse estigma ou essa desconfiança ou essa sensação de poder ser prejudicado por estar a aceder a um serviço que me disponibiliza apoio psicológico, acho que isso ia se dissolver com o tempo, com a implementação, se calhar primeiro numa fase, como o Eduardo estava a dizer, uma fase mais geral, de acesso livre, quem quiser, estamos aqui, venham cá, todos juntos, porque todos juntos parece mais fácil. E eu acho que depois de todos juntos, cada um em particular iria pensar nas suas necessidades e poderiam alguns recorrer ou não, e eu acho que isso depois ia ser uma coisa normal, como devia ser sempre. Claro. Agora, ainda bem que o Covid apareceu. Nesse aspecto. E não só, em outros também. E não só, em outros. Mas permitiu também que este gabinete crescesse e que se calhar agora começamos a implementar ações junto dos profissionais que podem ter resultados, na minha opinião, resultados excepcionais na redução de sintomas que são difíceis de lidar, porque os profissionais de saúde passam muito tempo a trabalhar com outros profissionais, com os doentes, com as famílias dos doentes, mas depois têm a sua própria vida. Claro. E isto tudo misturado parece um emaranhado de coisas que é muito difícil de lidar. E com apoio, eu acho que todas as pessoas, no geral, deviam ter um acompanhamento, desde a escola, desde crianças, devíamos ter sempre este apoio de profissionais que às vezes só nos estão a mostrar várias opções, vários caminhos. Porquê é que estás a olhar para esse lado? Olha para aquele lado também. Exatamente. E agora, só porque há pouco, antes de nós começarmos esta gravação, o Eduardo falou de duas narrativas muito importantes que têm a ver com ver, e depois também iríamos perguntar à Patrícia se queria contar alguma história, uma narrativa que tivesse vivido neste tempo da pandemia, ou não, ou alguma narrativa que tenha a ver com o sofrimento dos profissionais de saúde. E o Eduardo falou de uma coisa muito importante, que é desconstruir ideias face ao sofrimento que as pessoas manifestam agora, tanto profissionais de saúde como familiares. Eu lembrei-me, por exemplo, da questão dos familiares que viram os seus entes queridos a morrerem longe,
com o distanciamento físico que era necessário e que se sentem culpabilizados e que sentem uma certa revolta até, não é? Por não terem estado presentes e acham que os seus familiares morreram sozinhos. E, portanto, quer doentes, quer profissionais de saúde, ou há de facto espaço aqui para desconstruir ideias? Sobretudo para diminuir o sofrimento que decorre dessas ideias que possam estar um bocadinho, que são lícitas, mas que possam não ser exatamente assim o que acontece. E é muito interessante nós termos esta possibilidade. Eu acho que esta é a grandeza de trabalharmos em equipas, de termos, por exemplo, enfermeiros que nos trazem narrativas da vivência e do que aconteceu, e ao mesmo tempo nós podemos utilizar essas narrativas como ajuda, por exemplo, aos cuidadores ou aos familiares. Lembro-me de uma enfermeira que me dizia esta semana que uma coisa que de facto é verdade. Tinha tido uma situação de um doente novo, de 55 anos, que tinha morrido, e que ela dizia assim: este doente morreu afastado da sua família, mas não morreu sozinho, que estava eu e uma outra colega com ele. Portanto, este doente estava acompanhado. E isto leva-nos a pensar que muitas das vezes, noutras condições que não pandémicas, em que, por exemplo, nós sabemos do rácio de enfermeiros por doentes é muito baixinho, é muito reduzido. Sabemos que há medicinas que têm 50 doentes e que têm 2 enfermeiros a fazer noite. E que naturalmente há doentes que morrem sozinhos. Morrem sozinhos. Morrem porque efetivamente morrem. Como é que um enfermeiro consegue? Não é? Claro. Não é impossível. E isto é algo que também nos deve preocupar. Deve-nos preocupar porque, mais uma vez, a humanidade aqui esteve muito, muito presente. Não é? E o sofrimento que decorre, e contava-me esta enfermeira desta narrativa de ter, a olhar para este doente que estava ali e queria ser a última pessoa a vê-lo e queria fechá-lo e que não mais ninguém ia ver de família. A desconstrução aqui passa por ajudar, neste caso, esta enfermeira, a conseguir ela, e não dito por mim, que é diferente, a conseguir ela perceber que até por isso ela foi privilegiada, porque tanto deu dela, não é? E conseguiu estar presente, porque aconteceu a morte, mas foi ela a última a despedir-se daquele corpo que antes era uma pessoa. Portanto, e isto pode ser tido nesta vantagem, digamos assim, que é que se pode traduzir, de uma imagem que eu tenho que é muito negativa e que me traumatiza, para algo que é benefício e que eu posso usar isto assim: ok, cumpri o que tinha que cumprir, não abandonei esta pessoa. Porque muito destas dimensões era esta imagem de abandono, que toda a gente dizia que estavam abandonados e até que ponto estas pessoas estabeleciam relações. E, curiosamente, tínhamos outros enfermeiros que nos dizem que nunca falaram tanto com os familiares do que agora nesta instante, que serviam aqui de ponto serviam de ponte mesmo para os seus familiares. Interessantíssimo. E dizia-me uma enfermeira: é verdade, isto vem-me trazer à vivência situações que nós às vezes valorizamos no contexto dito normal e que agora percebemos a importância. E as pessoas diziam a importância que nós tínhamos para eles enquanto cuidadores, e nós seremos de ponto para os cuidados que eram feitos aparentemente à distância por estes enfermeiros. Portanto, há aqui coisas que nós podemos retirar de toda a tragédia que surgiu, mas que podemos retirar de um benefício para o futuro. Saibamos nós apanhá-los. Exatamente. E não esquecer, não é? Não esquecer. Por isso é que é importante estes podcasts e estas narrativas, que é para nós não nos esquecermos do que vivemos e podermos construir futuro, não é? Sem sobre dúvida. isso. E a Patrícia tem alguma narrativa que queira contar? Uma história? Não saímos daqui, não é? Porque quem viveu nesta situação, e os meus colegas, trabalhamos realmente mesmo muitas horas, porque não há assim tantos enfermeiros de medicina intensiva no Hospital de São João. Portanto, os que estavam tiveram de assegurar. Tiveram intensivamente presentes. Mas começando pelas coisas boas, se calhar é melhor, que eu acho que é sempre o melhor caminho. Uma coisa curiosa foi que enfermeiros e médicos e alguns auxiliares de outros serviços se voluntariaram para ajudar quase o piso 6. Souberam, não é, que dobramos o número de camas de cuidados intensivos e não dobramos os profissionais, não é, porque não existiam. E as pessoas voluntariaram-se para nos ir ajudar, para sair das suas casas,
todos os dias, correndo o risco de contraírem Covid e de também poderem, de alguma forma, contaminar outras pessoas, não só familiares, mas outras pessoas, porque tinham de circular, vieram-nos ajudar. E vieram-nos ajudar com uma disponibilidade e uma disposição que não coincidia com a situação que estávamos a viver. Uma situação de stress. E toda a gente, nós não nos conhecíamos, e trabalhar em medicina intensiva é bom, que nos conheçamos uns aos outros, e trabalhar em equipa é mais fácil, porque por isso é que as equipas se mantêm muito coesas, não é? Sempre na mesma equipa. Ali não houve essa oportunidade, e pessoas de todo o hospital, uns que sabiam mais de umas coisas, outros sabiam mais de outras, mas toda a gente com uma disposição, uma alegria. Quase que não me parece muito justo estar a dizer isto, mas vivíamos um ambiente de trabalho, se calhar melhor, durante a era Covid, com pessoas que não conhecíamos, do que antes disto acontecer. E isso é fantástico. Uma pessoa olha para isto. Isto é uma lição para aprender para o futuro. Não, ninguém estava preocupada com os pormenores. As pessoas conseguem ser muito mesquinhas com o passar do tempo, não é? Com as dificuldades. Sim. Não houve isso. As pessoas... a gente resolve, nós conseguimos todos juntos. Foi uma coisa fantástica, associada também à ajuda que nos deram extra do hospital. Não é? As pessoas que nos enviavam coisas para nós, cremes, refeições, flores. Sim, esse apoio, mesmo as palmas, não importa, tudo isso só trouxe amor, e amor é bom. E uma pessoa sentiu-se bem dentro daquilo que podia ser muito difícil. E alguma experiência negativa para terminar? As experiências negativas foi o que eu senti. Eu, de uma maneira diferente, mas outros colegas meus de outra forma, mas dentro do mesmo, que é, nós sentimos muitas vezes que não íamos conseguir dar a resposta. E eu acho que é a pior sensação do enfermeiro. Eu não vou conseguir fazer aquilo. Eu não vou conseguir ajudar aquelas pessoas. E nós sentimos muitas vezes isso, pela carga de trabalho, pelo acontecimento rápido do agravamento dos doentes, muito rápido, todos ao mesmo tempo. Pela questão das famílias, porque tínhamos de telefonar, nós predispusemos-nos a telefonar às famílias 2 vezes por dia, às vezes já eram 8 da noite e eu não liguei às famílias à tarde. Ou por os colegas que não trabalhavam na medicina intensiva e tiveram, estão aqui estes doentes, trata-os. Eu nunca trabalhei na medicina intensiva. E esse receio de não ser capaz, acho que foi das piores sensações que eu tive enquanto profissional. Eu nunca me senti assim. E eu acho que muitos colegas que falam comigo sentiram isso. O que as pessoas tinham medo era de não conseguir ajudar. Não era de não conseguir fazer, nem não conseguir trabalhar, nem estar ali aquelas horas. Era não conseguir ajudar aquela pessoa que está a precisar tanto de mim. Não conseguir dar resposta, não é? Sim. Acho que foram assim as duas... Pois já há muitas histórias, não é? Mas assim as duas coisas mais... As duas coisas mais importantes. E dos doentes, muito difícil. Um doente entrar, a falar connosco, vem e passado 10 minutos já os tínhamos de estar a intubar e ter de explicar rapidamente isto à pessoa, sem sequer sabermos se ela alguma vez mais iria acordar. Não houve oportunidade de dizermos a verdade. Pois. Para que a pessoa pudesse tomar decisões. Não havia tempo. Não, e isto, a mim, que como profissional de saúde e como pessoa, causa-me muito desconforto, porque eu acho que nós temos sempre o direito de escolher. E eu, se tivesse uma situação destas, queria ter o direito de pensar, refletir um pouco e dizer o que é que eu preciso de fazer ou o que é que eu gostava muito de fazer antes que isto acontecesse. E não houve essa oportunidade, e isso custa muito estar ao lado da pessoa, olhar nos olhos dela, a pessoa a falar connosco, a sentir-se bem. Nós sabíamos que ela estava muito mal, mas a sentir-se bem, que é isso que o Covid também traz. Os doentes sentem-se bem. Não sentem que estão assim tão mal. E dizer-nos, olha, vamos pô-la a dormir e um bocadinho, que não era um bocadinho, às vezes eram 3 semanas, 4 semanas, e alguns doentes morreram. E dizer isto às pessoas assim, sem dar tempo, também foi uma situação difícil. Muito difícil. Acredito que sim. Eu ia só, relativamente a esta questão desta dicotomia entre a urgência e a falência, digamos, da prestação dos cuidados e, por outro lado, aquilo que uma situação grave pode reverter em algo positivo, não é? Nesse espírito de entreajuda, muitas vezes anónimo, não é? Esta situação da Covid tem, a Patrícia há pouco dizia que tinha alguns benefícios, e se calhar tudo isto que estamos aqui a discutir, para mim o benefício maior é ter chamado a atenção dos próprios profissionais e da tutela
de que, de facto, é uma doença que nos coloca a todos no mesmo lado e não há o lado dos cuidadores e o lado dos cuidados, não é? Nós, em instantes, podemos estar no outro lado. E nessa medida, só mesmo a última questão, é se neste enquadramento da prestação deste serviço, digamos que está mais vocacionada, pelo menos nesta fase inicial, para a parte psicológica, mas que agora também se vai traduzir para outro tipo de iniciativas. Acham que estas iniciativas, o Eduardo como mentor deste serviço, mas pensam incidir agora nesta questão da formação, continuar na área psicológica, ou pensam incidir noutras valências que possam de alguma forma concorrer para essa melhoria dos cuidados de saúde? Pois este plano e esta intervenção, saindo fora especificamente e exclusivamente daquilo que é a psicopatologia, vai nos poder trazer uma perspectiva integrativa ou integradora do ser humano. E naturalmente vão emergir aqui situações que podem ser mais de índole social ou económica, ou de outras áreas, até espirituais, existenciais, com crenças da própria vida, e isto vai nos possibilitar, no fundo, sermos adequados àquilo que são as necessidades das pessoas. Eu penso que esta é uma vantagem deste modelo que nós estamos a implementar, ou que iremos implementar muito nos próximos dias, porque vai permitir que a pessoa, no fundo, olhe para ela em todas as dimensões. E, naturalmente, aqui vai trazer aquilo que mais pode estar a perturbar o profissional de saúde nesta altura. Porque, senão, ficamos reduzidos, uma vez mais, a escalas de avaliação psicopatológica, que nos vão dar índices de ansiedade ou de depressão, e que depois a intervenção vai muito dirigida para aquilo que é um quadro psicopatológico e não à pessoa que está a viver esse quadro psicopatológico. Eu penso que esta é uma mais-valia de uma possibilidade de intervir junto dos profissionais de saúde, um bocadinho por esta dimensão, exatamente para isto, para termos este cuidado, não é? E, sobretudo, uma das coisas que nós, e a Patrícia falou deste estímulo grupal, não é? Pessoas que tinham aqui um objetivo comum, que era salvarem vidas, e que nem se conheciam, naturalmente, algumas, outras nem tinham aquela competência que se esperava, mas transcenderam-se. Então, porque é que eu não posso fazer isto no meu dia-a-dia e na própria equipa, não é? Porque nós temos de estar muito atentos. Ainda hoje falávamos da atenção de alguém, em determinada equipa, que a equipa está preocupada porque tem medo que, por exemplo, o elemento se vá suicidar e que possa acontecer. E isto, no grupo, temos que cuidar também de todos. E o que nós pretendemos é que o próprio grupo se autocuide sem necessidade de fatores externos, de presença de psicólogos ou seja quem seja. Portanto, o próprio grupo ter esta dinâmica. E se isto for feito naturalmente noutras situações específicas ou não, o grupo vai estar presente e as pessoas vão se sentir cuidadas. Vejam, e mesmo só muito breve, uma das circunstâncias que nós deparamos nesta ajuda, e a Patrícia também falava disto, de colegas que vieram de outros serviços, e o que aconteceu, há aqui também às vezes pouca reflexão de que terminam na medicina intensiva hoje, sexta-feira, por exemplo, e na segunda-feira já vão estar nos serviços na área da produção, seja do que seja. E isto não é justo. Nós não mudamos o chip da vivência de um dia para o outro. Precisamos de acomodar aquelas vivências. E o que nós temos vindo a deparar é que há profissionais, nomeadamente enfermeiros, que precisam deste tempo. E eu coloquei esta situação exatamente à administração, ao professor Fernando Araújo, e ele disse, sim, mas nos serviços em que estavam a funcionar, nós, até pelas próprias higienizações, tiveram esses dias, porque tem muitas horas, como a Patrícia sabe, nós demos dias para eles os enfermeiros poderem relaxar e integrar. Eu disse, pois, mano, não é desses que estamos a falar, são dos outros que vão para os outros serviços, em que os enfermeiros-chefes dizem, não, vocês têm que continuar, porque isto já passou. Desculpa, estou a falar mais alto, isto já passou, portanto, isso era antes, agora é aqui. E isto não pode ser feito assim. Portanto, tem que haver este cuidado das pessoas poderem ter tempo para integrar vivências intensas, que a Patrícia, que esteve lá ao vivo mesmo, não é? Sabe bem como é que é. Portanto, e isto é algo que nós também podemos fazer com este modelo de intervenção. Em termos de dinâmica organizacional, eu acho que seria fundamental, não é? Sem dúvida. Portanto, eu penso uma vez mais, tenho a certeza absoluta que, e eu sinto-me mais uma vez muito orgulhoso no hospital onde estou e no centro hospitalar, porque há esta percepção, há este cuidado com os profissionais.
Nós temos e vamos avançar em conjunto com o Serviço de Saúde Ocupacional e num protocolo com a Ordem dos Psicólogos, numa avaliação daquilo que é ou que são os riscos psicossociais, que não tem nada a ver, só ficou suspenso porque surgiu o Covid e nós tivemos que, portanto, quando a Patrícia há bocadinho falava de nas outras instituições, noutras organizações, nós e a Ordem dos Psicólogos tem neste momento, e já há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, campanhas muito fortes junto das empresas da avaliação dos riscos psicossociais com medidas depois corretivas de melhoria para os profissionais, porque é fundamental. Fico muito contente Acabamos em com que esta nota os princípios da medicina narrativa estejam a ser aplicados em É isso instituições mesmo. hospitalares. Paulo, aproveitando isso, só para fechar mesmo, e depois farás o encerramento, dizer à Patrícia, por exemplo, o Eduardo penso que sabe bem, e a Patrícia também deve saber, que a implementação de unidades curriculares de medicina narrativa no curso de medicina, como unidades optativas neste momento, tem permitido que nós ouçamos os estudantes falarem precisamente disso, dessa necessidade que a Patrícia referiu, que é a importância de haver espaço, porque para as equipas se autoajudarem e ajudarem entre si os vários elementos, é preciso que haja espaço de comunicação e de conversa e de discussão e de reflexão, e estas unidades curriculares são, no fundo, um espaço, um oásis, em que permite que toda a dimensão, as várias dimensões da pessoa, enquanto estudante de medicina, possam ser trabalhadas de uma forma que outras unidades curriculares não permitem, não é? Portanto, pode ser que haja uma luz ao fundo do túnel e que as coisas comecem a melhorar na formação das várias áreas de saúde, não é? Não apenas em medicina. E já agora, que estamos aqui à vontade numa roda de conversa, dizer que, na sequência do que está a ser dito, que o German está completamente disponível para, na medida das suas possibilidades, poder colaborar nesse projeto que eu acho fantástico e fico muito contente, sinceramente, em que esteja a ser alavancado. E por isso, com esta palavra de esperança, não é? No futuro, gostaríamos de agradecer mais uma vez à Patrícia a disponibilidade em estar presente, ao Eduardo também, e sucesso e saúde. E cá estaremos daqui a mais umas semanas para um novo podcast de German. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.